Olá, tudo bem? Sou Daniel do Sapio Script. Tudo certo com você? Espero que sim, tá? O vídeo de hoje é um vídeo que vamos aprender como inserir arquivos no SAP, seja ele via anexo de ordem ou um anexo de qualquer outra transação que seja, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva para não perder nenhuma novidade. E também, por favor, aproveite e já está aqui, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, tá certo? Vamos lá então, para a prática. Seguinte, de onde saiu essa necessidade aqui? Por vezes no SAP nós precisamos anexar arquivos. Só que se você for seguir a linha normal de gravar o script, etc., você vai perceber que ele não grava a parte de clicar nas janelas do Windows, tá? Vamos ver aqui também duas perguntas foram enviadas pelo pessoal aqui nos comentários. O Eduardo Castilho falou o seguinte: sou PCM na manutenção, faço impressão de ordem de serviço com interação do Excel VBA e SAP, PLW32. Ela manda para impressão, porém só finaliza na impressora quando eu aperto OK em janela que abre do Windows. Não consigo automatizar esse clique no OK, tá? E o Leandro colocou, estou tentando anexar arquivos na Amigo e não consigo. No momento aqui desse teste que a gente vai fazer, eu não vou fazer impressão porque o meu SAP que eu contratei aqui, ele não está fazendo impressão de ordens, está dando um erro lá no spool do SAP, tá? Mas eu vou conseguir fazer a anexar arquivos, porém a ação que a gente vai fazer, o script que a gente vai usar, ele pode ser adaptado para impressão. Na verdade, ele pode ser adaptado para qualquer janela que você vai usar, janela de Windows, que você precisa manipular ela, tá certo? Você vai ter que fazer, claro, as modificações necessárias de acordo com a sua necessidade. Mas eu vou usar aqui o exemplo de anexar arquivos. Mas a lógica é a mesma. A gente vai fazer, vamos mexer nessa janela e depois vamos continuar com o nosso script, tá bom? Então vamos lá. O que é que eu preciso? Preciso de um nosso Excel aqui ativo. Vamos entrar no Excel. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar em ordens e nessas ordens eu vou anexar os arquivos, tá? Então, nossa planilhazinha aqui de uso vai ser o quê? Eu tenho as ordens que eu vou trabalhar, eu tenho os arquivos que eu vou anexar nela e vamos colocar aqui um status. Esse status eu vou pegar da onde? Esse status eu vou pegar o resultado da inclusão do arquivo, tá? Deu sucesso, deu errado, enfim. Eu já separei aqui umas ordens para a gente poder usar. Vamos ver aqui as ordens. Coloquei aqui as ordens. E também o caminho do arquivo. O arquivo, esse arquivo aqui, anexo, tá? É um arquivo de texto simples, pequenininho, só para a gente testar, ver a inclusão dele. Tá aqui, ó. Anexo, sou um anexo, tá? Esse arquivo aqui que eu vou inserir. Então, eu vou pegar o caminho desse arquivo aqui, vou colocar lá na nossa planilha. Eu vou inserir o mesmo anexo em todas as ordens, tá? Mas no cenário de vocês, vocês iriam aqui colocar os nomes corretos dos arquivos dos PDFs, enfim, que você ia colocar. Aqui estão as ordens, estão aqui os arquivos, e aqui vamos colocar, aqui vai ser preenchido pelo VBA, colocando o resultado, ok? Importante, esse nosso script para funcionar, ele precisa que antes seja salvo o arquivo logo. Por quê? Porque eu vou usar a referência da localização desse arquivo para poder a gente salvar. Ele vai usar essa referência para poder usar a solução do problema, tá bom? Então vamos salvar logo esse arquivo. Salvar como aqui mesmo documentos. Vai ser salvar anexo. XLSM, que vai ser planilha. Tem que botar aqui, eu mesmo tenho que botar, né? Macro do Excel. Salvar anexo, planilha habilitada para macro, salvar. Já está aqui salvo. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos entrar nessas ordens só para a gente ver que elas estão sem anexo criado nela, tá? Vamos entrar aqui na EW39, só para a gente ver todas as ordens. Vamos
Vamos colar, colei, ter aqui essa data para garantir que todas apareçam. Tá aqui nessas ordens. Eu vou entrar uma por uma para a gente ver o anexo. No SAP, aqui nas ordens, quando ela tem um anexo, ela mostra um clipezinho aqui. Vamos confirmar que não tem nenhum anexo. Ó, a lista de anexos está vazia. Eu não tenho nenhum arquivo anexado na ordem, tá? Então vamos passar para as outras. Mesma coisa, não tem anexo. Não tem. Também não tem. Próxima ordem. Clica mais uma vez aqui, ó, anexo. Lista de anexos vazia. Sem anexo também. Vamos lá. Pronto, terminou. Tá, já vimos que nossas ordens não têm anexos, certo? Já vimos o conteúdo do nosso arquivo texto, é um arquivo simples de texto. Vamos agora fazer o quê? Vamos fazer a nossa conexão com o SAP, fazer o nosso loop de ler essas ordens para que a gente possa fazer, no final das contas, a inserção do arquivo que a gente precisa. Perdão, não é aqui. Desenvolvedor, Visual Basic. Vamos inserir um módulo aqui. Está aqui o nosso módulo. Tá, então fazer nossa sub, vamos fazer uma sub chamada SAP, tá? Ela vai ter o quê? Ela vai ter a parte SAP. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? A gente tem que conectar no SAP, né? Eu vou pegar uns códigos prontos que eu já tenho aqui, gente, para poder agilizar. Caso você não tenha esses códigos prontos, você pausa o vídeo, por favor, e você digita o seu código, tá? Eu sempre recomendo que vocês digitem os códigos, porque vocês assim vão pegar a prática, vocês vão se acostumar mais com a digitação de código, com o VBA, com os códigos SAP. Isso vai gerar em vocês um aprendizado. Então, pausa o vídeo, digita, depois avança. E outra coisa importante também é o seguinte: nesse caso, como ele é um caso fora do comum, um caso não trivial, recomendo que você assista o vídeo todo para entender todo o conjunto da obra e depois você volta e você vai fazendo junto, tá certo? Então, essa aqui é a nossa parte do SAP. O SAP está aqui aberto, está, né? Pronto. Vou só executar aqui essa parte logo para ver se ele tá, se não vai dar erro. Não deu erro, o SAP está ok. Pronto, vamos fazer agora a nossa parte do loop, tá? Então, basicamente, o que é que vai ter do nosso loop? O nosso loop ele vai ter que entrar ele vai ter que usar a nossa célula, a nossa planilha. Da onde? Vou ler daqui da célula 2 até quando estiver vazio, tá? Então, vamos fazer um loop aqui, loop, perdão, um do while. Faça enquanto o quê? Faça enquanto a célula, perdão, cells, digitei errado aqui, cells. Qual vai ser a minha linha? A minha linha ela vai estar sempre descendo, certo? Então, vou chamar, ela vai ser uma variável, tá? I vai ser nosso contador. E a nossa coluna da ordem é a coluna 1, certo? Minha primeira ordem está na linha 2, então I vai começar de 2. Importante aqui, fechar o loop. E antes de fazer qualquer coisa, não esqueçam, sempre incrementem o loop. Para quê? Para que você não fique no loop infinito e trave o seu programa. Tá? I vai ser igual a I mais 1. O que isso quer dizer? A cada interação do loop, a cada círculo dele, o I vai somar mais 1 e ele vai descendo linha a linha. Tá? Vou indentar para ficar bonitinho. Tá, beleza. Eu já estou com o SAP conectado. Eu já estou aqui dentro do loop. Vou ficar lendo as ordens. O que é que eu preciso agora? Eu preciso coletar justamente as ordens, né? Vamos aqui coletar variáveis, né? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos definir as variáveis aqui fora do loop. Vamos lá, vamos definir. Vamos definir ordem.
Vamos definir o arquivo, né, como string. Está definindo aqui os dois como string, né? Eles vão receber texto aqui dessa parte. Vamos lá, segundo aqui agora. Nossa variável arquivo, ordem primeiro, ordem vai ser igual a quem? Ordem é igual a cells e coluna 1, ponto value. Aqui também tem que ter o ponto value, porque senão estaria coletando apenas a célula, não estaria coletando o valor dela. Mesma coisa, o arquivo vai ser cells e só que agora ao invés de 1 vai ser 2, coluna 2, que ali é a coluna B, ponto value. Por que eu estou coletando o arquivo? Porque no seu caso pode ser arquivos diferentes, tá? Então por isso que a gente vai ter que ser diferente. Se fosse um arquivo único para todas, você não precisaria coletar aqui da planilha e podia setar diretamente o valor da planilha, certo? O que eu vou fazer agora aqui? Agora eu vou ter que entrar na ordem, né? Entrar na ordem. Vai ser o que para entrar na ordem? Eu vou usar aquela transação Start Transaction. Se você não está sabendo o que é isso, recomendo que você veja os outros vídeos anteriores. Vamos usar a W33, tá? A W33 ela permite que você visualize uma ordem, porém também permite que você insira anexos. Está correto aqui Start Transaction, está ok? O que eu vou fazer agora aqui? Eu tenho que definir para ela o número da ordem. O número não, o local da ordem, né? Então, vamos lá, entrar na ordem. Deixa eu sair aqui. IW33. Pronto. O que é que eu preciso aqui? Eu preciso ver. Deixa eu trazer meu gravador de tela para cá para vocês verem o que fazer. Vou atualizar minha tela aqui. O que é que eu quero gravar? Eu quero gravar a posição desse campo texto e desse botão de confirmar, tá? Então, já está VBS aqui, vou mandar gravar, já está gravando. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou botar o número de uma ordem aqui qualquer, botar só isso aqui para ele ficar diferente e apertar aqui. Ele vai entrar na ordem. Já entrou. Cadê ele aqui? Pronto. Isso aqui é o meu código que eu preciso copiar. Voltando para o VBA. Daniel, que programa é esse que você usou? Isso quer dizer que você não assistiu às aulas anteriores. Esse programa é o Tracker, tá? É um programa que a gente utiliza tanto para gravar script como para poder escanear a tela e analisar a situação. Então veja que aqui, onde está o número da ordem, vou substituir pela variável ordem, que vai mudar a cada interação do loop. Esse press aqui eu pressionei no outro botão. Beleza. Nesse ponto já estou dentro da ordem. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que clicar nesse botão aqui de anexar, certo? Como é que está aqui no nosso gravador? Deixa eu botar ele para cá. Vamos clicar aqui no botão. A gente clica aqui, aparece essa janelinha, a gente clica aqui agora, criar, e clicamos em criar anexo. Chegamos aqui no nosso ponto chave. Deixa eu pausar aqui a gravação. Pausar não, né? Coletar o que eu preciso. Clica para anexar. Só ficar bonitinho aqui, trazer para cá. Vocês poderem ver o código. Tá? Então, no momento, eu estou fazendo o quê? Coleto a ordem e o arquivo, entro na ordem, clico para anexar. Nesse ponto aqui, tá aqui tá caps aqui. Aqui apareceu a janela de inserir arquivo. Cadê o SAP? Está aqui. Então, se você for agora inserir o anexo, inserir o arquivo, ele vai lá para o SAP manualmente. Só porque
essa ação de clicar na janela aqui, ela não é capturada pelo gravador de script, certo? Não é capturada. Aí como é que faz isso então? Deixa eu cancelar aqui, cancelei, pronto. Deixa eu voltar para cá, só um pouquinho. O que acontece? Nesse ponto exatamente aí, o SAP, ele delegou, ele chamou uma DLL lá do Windows para poder fazer, para poder receber esse arquivo. Ele não criou dentro dele próprio essa rotina, não, ele chamou uma coisa já do Windows, uma coisa que vai gerenciar o sistema operacional, que vai ler arquivos no HD ou no SSD ou na rede, enfim. Então ele delega essa, ele passa para ele esse pedido e fica aguardando a solução daquela janela, tá? Então o nosso script tem que fazer o mesmo. Não é isso, a gente vai deixa naquele ponto e ficamos aguardando o final daquilo. E como é que faz isso, tá? Essa é a questão. Eu fiz diversas pesquisas em cima disso, vi várias proposições de solução, né? Porque em programação a gente sabe que não existe uma única solução para isso. E finalmente eu achei em um blog, em um site uma solução que eu achei a mais simples de implementar. E é essa que a gente vai fazer aqui agora, tá? No final do vídeo eu falo de onde eu tirei, vai estar também a referência na descrição do vídeo, tá? Eu fiz umas adaptações para ficar mais fácil um pouquinho, mas a gente vai ver como vai ficar aqui passo a passo essa solução. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Qual o detalhe? Para que o nosso script prossiga nesse ponto que estamos, é necessário que o programa esteja já monitorando essa janela aparecer. É onde entra aí a solução que foi disponibilizada lá pelo rapaz do vídeo, tá? E eu vou colar aqui, copiar e colar inteirinha a solução, tá? Eu só modifiquei nome de variável, só modifiquei esse nome de variável só. Vou copiar ela inteirinha para cá. Tá aqui colada. Eu vou ler o código para que vocês entendam, tá certo? O que é que ela faz? Essa variável, essa função que ele fez, essa sub. É, ela vai criar um arquivo VBS. VBS, se vocês não prestaram atenção, mas é a linguagem que o gravador de script do SAP gera quando você usa o gravador do próprio SAP. Perdão, aqui, o gravador do próprio SAP aqui. Se você vier aqui em reprodução e gravação de script e mandar gravar aqui, veja que ele vai gerar um arquivo VBS, né? O que é VBS? VBS é uma linguagem de script do próprio Windows, tá? Ele permite criar objetos da janela, objeto do arquivo, do HD, do SSD, objeto do mouse. Ele permite você fazer essas coisas de maneira em script, certo? Isso é VBS, é script de VB, né, digamos assim. Então, ele vai usar esse artifício de criar um script em VBS que vai manipular a janela, vai manipular os botões, vai escrever naquele campo texto, que é uma coisa que a gente não está conseguindo fazer diretamente pelo próprio VBA, tá? E nem pelo próprio script do SAP. Então, o VBS ele vai conseguir detectar essa janela aqui padrão Windows, né? O que ela vai fazer para a gente? Ela vai clicar aqui, ela vai escrever aqui no texto para a gente e ela vai clicar aqui no botão abrir. É isso que ela vai fazer para a gente, tá? Então vamos para cá, vamos voltar para o Excel aqui. Então, vou ler aqui o código, vamos tentar entender. Ele primeiro faz o quê? Ele cria dois objetos que ele vai precisar. O primeiro é o File System Object. Para quê? Para que ele consiga manipular os arquivos, consiga criar, deletar arquivo. Ele faz para isso aí. E o MyTXT, ele vai fazer um stream de texto para escrever lá naquele campo o texto que estava na janela. Tá? Essa é a primeira coisa que ele fez. Então, prosseguindo aqui. Ele efetivamente instancia um objeto do File System. Depois disso, ele seta o objeto que vai ter o texto que vai estar incluso lá dentro, certo? Com esse objeto de stream criado, o que é que ele vai fazer? Ele vai escrever conteúdo nesse arquivo. É como se você tivesse aberto o bloco de notas e escrever lá dentro. Só que isso ele está fazendo via script.
Ele cria uma instância de um arquivo e está jogando texto lá dentro. E que texto é esse que ele vai jogar lá dentro? É justamente um código VBS que vai manipular é, essa tela. Você pode perguntar assim, sei lá, esse arquivo já pode estar pronto? Até pode, mas eu estou seguindo fielmente a solução que está lá no site. Você pode até tentar depois fazer do seu jeito, deixar um arquivo já pronto. Enfim, mas aqui ele está de um jeito dinâmico, que vai se adaptar a cada vez que você chamar o seu script. Tá certo? Então vamos lá. Então, com esse objeto texto que ele criou aqui, ele vai começar, cada linha write dessa aqui é uma linha de código que ele está mandando lá para esse arquivo VBS. Resumindo aqui, o que ele está fazendo? Ele está localizando a janela com o nome que a gente mandou, que a gente vai mandar para ele como variável, né? E quando ele achar essa janela, ele vai mandar para aquele campo de texto os dados que você também mandou em outra variável, que no nosso caso vai ser o nome do arquivo, tá? E depois disso ele finaliza, tá vendo aqui um Enter? Ele está mandando um Enter, que é confirmando aquele botão abrir lá. Depois disso, ele finaliza e ele acaba por matar aqui as variáveis dele que ele criou, os objetos que ele definiu, tá? Então, em resumo é isso. Quando chegarmos aqui nesse ponto da janela, temos que chamar esse programa para que ele execute isso para nós. Só que, se você for fazer isso, chamar diretamente naquele ponto, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não está preparado naquele ponto. A gente tem que deixar essa preparação feita anteriormente e essa foi a grande sacada do rapaz. Ele definiu o local correto de a gente inserir esse arquivo. E que local correto é esse? Esse local é justamente antes de chamarmos a janela. E não depois, mas antes. Tá? Então, vamos colocar aqui o local correto da chamada dele aqui. Então, a gente vai chamar esse arquivo aonde? Eu vou criar aqui agora, deixa eu pegar aqui e vou colocar as variáveis dele. Vou colocar aqui, ó. Janela é o que a gente vai usar como string para poder receber o nome da janela que a gente está procurando, certo? Vou colocar aqui logo, vamos definir logo a janela, né? O nosso nome janela, ela é importar file, né? Vamos clicar aqui de novo só para ver, só para conferir o nome da janela. Criar anexo. Essa é a nossa janela, importar file, certo? Deixa eu pegar aqui a outra parte. Esse é o ponto da chamada. A gente vai chamar esse aqui. Quando você der um call nessa sub que a gente criou aqui, a gente está passando para ela arquivo, que é o nome do arquivo que já está aqui definido, né? Que é o nome lá da planilha que você escolheu. E janela é a importar file. Então, nesse ponto, ele vai ficar o quê? Monitorando em segundo plano o seu Windows, esperando que essa janela importar file apareça. Quando ela aparecer, ele vai escrever o que nela? Vai escrever o que está escrito aqui no campo arquivo e vai apertar o Enter, certo? Só que aqui ele só criou. A gente precisa agora o quê? A gente precisa executar esse rapaz, que vai ser justamente agora essa parte aqui, que eu vou colocar agora. A gente vai criar um objeto, vai instanciar esse objeto WShell aqui, para permitir o quê? A gente está dizendo com esse objeto WShell o quê? VBA, chame lá o VBS, instancie um objeto dele e execute o script que a gente está mandando. E que script é esse? Esse arquivo aqui que a gente passou para ele, tá? Então, esse arquivo aqui, ele está sendo chamado, ele está criando esse arquivo temporariamente falando assim, para que a gente possa chamar e executá-lo. Ele vai ficar rodando em segundo plano, esperando. Quando a gente fizer a nossa parte aqui de SAP e ele vai anexar, e aí ele funciona, tá certo? Vamos executar aqui. Eu quero executar só para ver se vai acontecer uma coisa aqui, para vocês entenderem a importância de entender de onde vêm os objetos do SAP. Vou executar aqui de cara. Pronto, isso que eu queria que acontecesse.
Erro de compilação. O tipo definido pelo usuário não foi definido. Então, é necessário, para que a gente use esse tipo de objeto aqui do script, do file object, text stream, a gente tem que fazer a referência dele. Eu até deixei aqui um comentário. Ó. É necessário fazer referência a Microsoft Scripting Runtime. Tá? Então, vamos parar aqui nosso código. Vamos anexar essa referência. Você clica em Ferramentas, Referências, e vamos procurar aqui Microsoft. Botar M aqui, M, Microsoft. Vamos baixando aqui. Microsoft Scripting Runtime. Essa é a cidadã, essa é a referência que a gente vai precisar incluir. Já incluímos. Se você está sem noção do que é referência, do que é isso, a gente tem uma playlist aqui no canal que ensina o básico do VBA, onde a gente fala sobre referências, fala sobre tudo isso, tá? E só lembrando também mais uma vez, não custa nada mais lembrar, nós temos um curso de SAP Scripting lá na Hotmart, é um curso muito legal, tá no preço super acessível. Você depois visita lá e faz a sua aquisição do seu curso. Ele é vitalício, tá? O curso, ele não tem tempo de expirar. Prosseguindo aqui agora, então, aqui apareceu a janela do script. O que é que eu vou fazer então aqui? Assim, vai depender da sua rede, do seu SAP, do seu servidor, enfim. Eu vou colocar um delay, uns segundos para esperar, só para garantir de que a janela apareça, porque se o seu código for muito rápido e a janela não tem aparecido ainda, você não vai conseguir, vai dar erro no seu código, porque a janela não apareceu, tá? Então vamos colocar esse delay aí. Vou colocar um delay simples de 2 segundos. É assim que se coloca delay da maneira, eu acho que é mais fácil essa. Para quem nunca colocou um delay, você está chamando para o Excel, application aqui representa o Excel, ele vai esperar. Esperar o quê? Now. Now é agora, é a hora que você está executando. No caso hoje seria 11h39. Mais quem? Mais um time value de quê? De 2 segundos. Então, agora mais 2 segundos é o seu delay, tá? E depois disso, o que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou aguardar um delay, vou colocar um segundo delay para quê? Para que aguarde o tempo de ele escrever e apertar no OK, no abrir, quer dizer, ele escreva lá o resultado na janela para mim. Então foi o que eu fiz. Eu coloquei agora uns 3 segundos para coletar o status na inserção. Quando a gente faz a inserção de arquivo, provavelmente, eu acho que todas as transações do SAP, nessa ação de importar arquivo, ela vai escrever aqui no rodapé o texto dizendo se ele conseguiu anexar ou se não conseguiu anexar. Tá? Então, eu quero coletar isso para poder gravar na minha planilha e saber o resultado. Tá? Então, eu fiz isso aqui. Vamos avançando. O que é que eu preciso mais aqui? Pronto. Isso já finaliza a minha inserção. Deixa eu ver se eu conferindo aqui. Conexão, ok. Comecei o loop. Coletei as variáveis. Defini o nome da janela. Chamei a sub. Executei o VBS que ele criou. Entrei na ordem do SAP. Cliquei nos botões. Apareceu a janela. Agora eu coletei o texto e volto para o próximo loop. Ok? Nesse ponto aqui agora é o ponto de dar certo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa planilha. Está aqui. Vamos chamar o nosso VBA, deixar aqui do lado. Será que eu consigo deixar os três aqui do lado? Vou tentar fazer. Pronto, está aqui o SAP, está aqui o Excel e está aqui o VBA. Vamos mandar executar aqui, ver se vai dar certo. Entrou na ordem. Chamou a janelinha. Preencheu. Saiu. Anexo criado com êxito. Ele vai agora para a próxima ordem. A gente perdeu a visualização ali do Excel, do como estava, porque no meio daquele script que ele está executando, tem um momento que ele
pede para que a janela fique na frente, ela chama o foco da janela para frente. Então, aquele nosso script ele fica por trás, tudo que você estava fazendo fica por trás. Então, fique ciente disso, que nesse ponto ele vai chamar, ele vai perder o foco do que está fazendo. Eu acho que está dando certo, tá? Perceba que a cada ordem que eu estou entrando, aquele clipezinho, ele não está visível, né? Esse clipe aqui, ó, ele não está visível. Então, as ordens que a gente está entrando não tem anexo. Veja que aqui agora já ficou aceso o anexo, ó. Vou entrar na próxima ordem. Olha, sem clipe aqui. Vai ter outro momento aqui, ó, clipe esmaecido, né? Porque não tem anexo ainda. Quando ele fizer a inclusão, ele vai estar escuro, vai estar clicável, digamos assim. Vamos aguardar aí a execução do script. Então, gente, como eu tinha falado, no nosso canal temos o mini curso de VBA, tá certo? Para você poder ir aprendendo o básico do VBA que a gente precisa saber para poder manipular e criar os scripts, tá certo? Temos também o nosso curso de SAP Scripting lá na Hotmart. Foi um curso que eu fiz de um jeito mais organizado. Você consegue criar funções, você consegue fazer com que você realmente tenha o domínio, o controle das coisas, né? E você consegue fazer isso. É claro que volta e meia pode acontecer uma situação para você que não esteja prevista lá no curso. Isso é muito normal, porque não há como a gente prever todas as situações possíveis que possam ser encontradas no dia a dia do VBA. Ah, você vai aprender lá, por exemplo, a ler a documentação do SAP, a ler a API, né? Como é que faz para poder fazer isso? Como criar funções para que elas fiquem genéricas para você poder usar em qualquer situação, em qualquer script, para você não ter que reescrever código. E por aí vai, tá certo? Já deve estar acabando aqui, eu não lembro quantas ordens eu coloquei. Já deve estar acabando aqui a inclusão. Sobre a questão da impressão, ou ao invés de ser abrir arquivo, seja exportar arquivo, você vai precisar adaptar o seu código à situação que você está enfrentando. Qual o nome da janela que você está enfrentando lá, tá certo? Eu acho que acabou. Acabou, parou aqui. Eu que não coloquei um script de avisar que tinha terminado. Pronto, aqui ó. Os anexos foram criados com isso. Para confirmar, vamos entrar nas ordens novamente, só para a gente conferir isso aqui. Deixa eu entrar aqui na W39 novamente para colar todas de uma vez. Vou colar aqui as ordens. Deixa eu tirar aqui a data. Marcar todas, vamos entrar. Lembra que no começo do vídeo não tinha o símbolo do clipe nas ordens. Vamos ver agora. Olha aqui, ó, o clipe. É para ter nosso anexo aqui, ó, anexo. Ok? Vamos entrar na próxima ordem. É para todas terem um clipezinho aqui. Voltar. Ordem 43, clipe. E assim por diante. 44, 45, 46, 47, 200, 201. Ok. Todas as ordens estão com seus respectivos anexos. Ok. É isso mesmo, tudo certo. Então, gente, lembrando disso, que vocês precisam, principalmente nessa parte aqui, do seu script do SAP, você tem que deixar o seu looping rodando até um ponto que ele realmente faça aparecer a janela. Para que quando aparecer a janela, o script que foi chamado anteriormente aqui, ele possa fazer o papel dele, de executar. Tá certo? Como tinha falado, esse script, antes de modificá-lo, eu peguei o original dele lá no site do Fábio Mitsueda.
Vou deixar o link da postagem dele na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês de alguma maneira que vocês possam fazer aí as inclusões de arquivo de você ou até mesmo a impressão de salvar as ordens. Certo, gente? Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça, por favor, curta, por favor, compartilhe, por favor, avise os seus amigos, se inscreva no canal também. E é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.